Cobertura de última hora. Um veículo, possivelmente da família Martin, foi achado submerso no rio Columbia. O veículo foi encontrado por um mergulhador chamado Archer Mayo. Ele passou 7 anos procurando por ele. Essa é uma história incrível. Fiquei chocado ao perceber que sou a primeira pessoa a tocar nisso. Sabendo que aquelas garotinhas provavelmente gritavam, choravam e morriam, presencio algo que realmente ocorreu. Podiam haver 3 Martins ainda presos naquele carro. Os corpos dos 3 Martins, os pais, Ken e Barbara, e a filha deles, Barbie. Não sei o que encontraremos. O veículo está envolto em destroços e lama. Isso não é acidental ou inadvertido. Isso foi sangue, literalmente suor e lágrimas. Isso está sendo tratado com muito cuidado agora porque eles não sabem o que vão encontrar quando trouxerem aquele carro à superfície. Os corpos de Ken Martin, sua esposa e da filha Bárbara nunca apareceram. Eles estão presos dentro do carro da família nas águas do rio Columbia, em Cascade Locks. E será que esse mistério pode ser revelado em breve? Temos um vídeo muito empolgante para vocês hoje. Este é um grande avanço em um antigo caso de desaparecimento sem solução de 66 anos no Oregon. Hoje estou com Archer Mayo, responsável pela descoberta. Ele é colega mergulhador de busca e recuperação em Washington. Archer, é bom tê-lo aqui e conversar com você. O que você está pensando agora? Como isso ocorreu? Sim, é algo enorme. Adam Brown Adventures, estou muito feliz de participar do seu programa. Adoro seus vídeos, acompanho de perto e gosto do seu trabalho. Isso é grande. Estou nesse caso há 7 anos. Quando vi o carro, sinceramente, não acreditei. Tem sido como uma baleia branca, como o Moby Dick, algo que só existe na minha cabeça. Acho que minha esposa provavelmente estava pensando a mesma coisa, mas lá estava, eu vi. Sim, tem sido um processo longo e estou realmente feliz neste momento. Sim, é inacreditável e já conversamos com você há algum tempo. Quando você disse que achou o carro, fiquei arrepiado. Você enviou fotos da traseira. Vamos falar desses detalhes e teremos mais cobertura em um vídeo maior. Espero conseguir ir até Oregon e estar lá com você. Mas também, antes de nos aprofundarmos muito neste vídeo, você está escrevendo um livro sobre toda essa história, certo? Sobre resolver o caso Martins. Depois de 66 anos... Sim, foram 66 anos de desaparecimento e 7 anos que trabalho nisso. Trabalho com um jornalista que conhece o caso. E estamos preparando um livro realmente incrível, mais do que true crime, aventura, mergulho, história, geologia, geografia. É fascinante, ainda sem título. Interessados podem acessar martinmystery.com e se inscrever para receber atualizações. Sobre o livro e o caso, o vídeo ficará disponível lá, então estamos animados com essa chance. Estou muito empolgado para ler isso e conferir, e estou animado para conversar com você sobre esse caso. Então vamos direto ao assunto. Então, essa família de 5 pessoas, com 3 menininhas, era como uma típica família dos anos 50, igual aquelas de seriado antigo. Eles saem de Portland, Oregon, rumo ao desfiladeiro do rio Columbia, onde moro, e nunca mais são vistos. É só isso que se sabe. Eles estão em uma perua. As 3 meninas, de cerca de 10, 12 e 14 anos, são inocentes e gente boa. O pai, por exemplo, se fantasia de Papai Noel para os vizinhos. Eles são super animados com o Natal, é 7 de dezembro. Eles simplesmente desaparecem. Isso realmente virou um dos maiores casos da história do Oregon. 9 meses depois, o que sabem é que 2 garotas foram encontradas na represa Bonneville, localizada rio abaixo de quase todo o desfiladeiro. Eles concluem, as 2 garotas estão no rio porque parecem ter morrido afogadas. Maio de 1959. 5 meses depois do desaparecimento da família Martin, pescadores em Cascade Locks relatam 2 objetos que parecem corpos flutuando pelas comportas. Alguns dias depois, os corpos de Sue e Virginia Martin são encontrados. O tempo segue, semanas viram meses, meses anos. Apesar das várias teorias sobre o que ocorreu com os Martin, nenhuma nova evidência ou pista surgiu nas buscas nas últimas décadas. É isso, não tivemos mais nada. Descobri o caso há 7 anos e fui me aprofundando, ficando mais sério com o tempo.
Mas finalmente, 7 anos depois, 66 anos depois, eu toquei no carro. Isso é incrível. E você me enviou as fotos, algumas fotos do carro na parte de trás, e eu instantaneamente fiquei arrepiado ao ver o que você me mandou, só porque eu conheço esse sentimento. Quando você está lá embaixo, especialmente depois de procurar por tanto tempo, e finalmente, sabe, você pode tocá-lo, você pode ver a evidência, assim, isso é incrível que você tenha encontrado, tipo, o que estava passando pela sua cabeça naquele momento, tipo... Eu acho que, sabe, como mergulhador de busca e recuperação, eu tenho uma parte do meu cérebro dedicada à busca e outra parte dedicada a encontrar. É como ganhar na loteria quando encontro o que procuro. Realmente é tipo, BUM! E parte de mim pensou, no começo, eu vi esse pneu e o pneu não parecia um pneu dos anos 50 para mim. Acho que já vi pneus de caminhão da Segunda Guerra com padrão zigue-zague. Era isso que esperava encontrar. Mas esse pneu parecia dos anos 80 ou 90 e estava saindo do chão. Tenho 2,13 metros e estou cavando sob 15 metros de água, fazendo um buraco de 2,13 metros no solo, até onde acredito que o carro esteja. E eu usei detectores de metal, usei um magnetômetro de prótons. Então tem sido um processo longo. Então eu acho que o carro está onde eu estou cavando, mas não tenho certeza. E quando eu vejo aquele pneu, tipo, eu realmente não acredito. E então eu olho para o lado e tem aquela calota bem brilhante, tipo, eu cavo do lado dela. Vou te mostrar o vídeo aqui, em alguns minutos. E eu simplesmente não estava totalmente convencido. Medi a distância entre as rodas, achei o outro pneu, então estão aí as rodas traseiras. Está de cabeça para baixo e medi de um lado ao outro. Deu cerca de 142 centímetros, o que é estranho. Na verdade, eu tenho num pequeno modelo de carro aqui, então é assim que o carro se parece, certo? Esse aqui é uma perua de 54. Veja como a roda traseira fica encaixada no carro, certo? Isso mostra que o eixo traseiro é bem estreito, mas a maioria dos carros não era assim. Quando medi as rodas traseiras de ponta a ponta, vi que eram 56 polegadas. Fiquei surpreso, pois é bem incomum serem tão estreitas. Aí comecei a olhar para outras partes e pensei, é isso mesmo, e isso é avassalador. Isso é incrível. Sei que há muitos detalhes e história nisso, e vamos falar sobre tudo. Estou muito animado para quem está assistindo e não conhece. Archer Mayo, ele é mergulhador de busca e resgate em uma base em Washington. Você faz isso há muito tempo, certo? Sim, eu comecei a mergulhar, sério mesmo. Eu adquiri um sonar em tipo 2010, e aí comecei a mergulhar e recuperei um barco de pesquisa. Tem um vídeo no YouTube, em outro canal, em que retiramos um barco de alumínio que estava enterrado no fundo. Eu me especializo não só em buscar coisas, mas em estudar e procurar algo específico, como resolver um mistério. E nesse caso, essa é a terceira vez que eu realmente cavo no fundo do rio para resolver isso. Não dava para usar o sonar. Acho que estou criando um nicho em projetar dragas e obter as permissões necessárias para isso. E nesse caso, eu mergulhei. Nós cavamos 7 pés. Eu cavei 7 pés no solo, debaixo de 15 metros de água para encontrar esse carro. Isso é incrível. Isso definitivamente vai além do que normalmente fazemos do nosso lado, sabe? Quando estamos mergulhando. Eu nunca cavei abaixo da superfície, sabe? A gente só vai lá. E a tecnologia do sonar avançou tanto em tão pouco tempo que quase torna tudo fácil demais. Hoje, qualquer pessoa pode comprar um sonar de $1.000 e vasculhar as águas. É possível encontrar carros por lá, o que é incrível. Mas a dragagem é algo muito novo para mim e eu definitivamente quero aprender mais sobre isso. Vamos falar sobre isso, mas gostaria de começar do início. Como soube desse caso e como se envolveu? Bem, sabe, eu comecei a postar algumas coisas no Facebook quando encontrei outras coisas, tipo um barco John, e trouxe para cima. E sabe, só umas coisinhas bobas no Facebook. E aí um conhecido meu me encaminhou um vídeo que uma emissora de notícias local tinha feito na época. Deve ter sido em 2018, ou talvez... Enfim, era o 50º aniversário, então já fazia bastante tempo. E era um documentário sobre essa família que desapareceu. É curioso sobre o caso Martin, pois quem se interessa acaba se aprofundando. Em Portland, tem o Jeff Gianola, da Coin 6 CBS News. Ele estava tão envolvido nisso que fez um vídeo de aniversário sobre como nunca foi encontrado. E tem muita coisa estranha e criminosa que foi sobreposta a esse caso.
Mas minha teoria sempre foi que foi um acidente, e é nisso que eu acredito e acho que é o que acaba sendo correto. Acorda, Portland. Hoje é um dia maravilhoso. Era outra época, um lugar mais inocente. Portland, Oregon, dezembro de 1958. Na casa deles, no nordeste de Portland, a família Martin planejava coletar ramos e folhagens de Natal. Eles entraram na perua Ford 1954 e saíram para um passeio de domingo à tarde pelo desfiladeiro. Nunca mais foram vistos ou ouvidos novamente. Ao assistir esses outros vídeos, saiba que muitas teorias são frágeis, sustentadas por fita adesiva e barbante, não refletem o que realmente aconteceu. Mas enfim, eu vi esse vídeo, comecei a trabalhar nisso e ao longo dos anos fui chegando cada vez mais perto. Notei que Cascade Locks era um lugar interessante, provavelmente onde estava o carro. Criei uma teoria de que talvez ele estivesse enterrado nessa estrutura esquecida, uma sala sob o rio a 15 metros de profundidade. Esse poço de pedra do século XIX, construído e depois esquecido, agora estava cheio de entulho 90 anos depois. Então eu percebi que provavelmente o carro estava em algum lugar naquela pilha de entulho. E foi aí que comecei a cavar. E lá estava ele. Isso é realmente incrível, porque eu sei que estava lendo sobre isso e, sabe, eu sou bastante. Conheço um pouco sobre esse caso, mas há muitas teorias. Eu estava lendo sobre crime, sobre, sabe, o filho mais velho que não estava no carro na hora, sobre esses outros ex-presidiários. Acho que, para entrar nesse assunto, podemos revisar rapidamente a linha do tempo? Pelo que entendi, eram os pais e as 3 filhas que estavam fora. Procurando enfeites ou decorações de Natal, era isso? Sim, eles eram muito ligados ao Natal, como aquelas famílias jovens de seriado antigo. Em 1958, saíram de Portland. Então estamos a cerca de 1 hora de Portland. Basicamente você dirige para as montanhas das Cascatas, porque Portland é bem plana e tranquila, e o rio é bem grande. Ao subir para o desfiladeiro, o rio se estreita e a região é mais selvagem. Então eles tinham feito o plano de domingo à tarde, de ir até o desfiladeiro, e basicamente nunca mais foram vistos. Algumas semanas depois, chega um recibo de cartão de crédito, e esse era um cartão de crédito bem antigo. Chegou em casa dizendo que eles compraram gasolina em um lugar chamado Cascade Locks. Então, saindo de Portland, você vai, quando começa a ir para o leste, hoje em dia tem a represa Bonneville e Cascade Locks. E conforme você vai mais para o leste, tem Hood River. Depois de Dallas, que fica a 80 quilômetros além disso, e ao longo dos anos... Houve várias teorias, mas seguindo a linha do tempo, nada ocorreu. Depois, iniciou-se a maior operação de buscas do estado do Oregon. A família Martin saiu de Portland para pegar algumas folhagens para o Natal deles. Eles foram vistos pela última vez comprando 5 galões de gasolina neste local pitoresco. Depois, simplesmente desapareceram da face da terra. E Oregon e Washington são separados pelo rio, basicamente. Então eu moro em um, mas estou no outro o tempo todo. Então, basicamente, ninguém sabe onde eles estão. Mas em maio do ano seguinte, em 59, eles desapareceram em 7 de dezembro de 58. Não aparecem na escola no dia seguinte, não aparecem no trabalho. É como um grande mistério. E aí, em maio, um cara está pescando em Cascade Locks, tipo 6 da manhã. Está frio. E ele vê os corpos de 2 garotinhas passando pelas eclusas de navegação, então ele chama a polícia. E então, no dia seguinte, um dos corpos aparece em um lugar e o outro no pé de uma represa. Então eles pensam, ok, elas devem estar no rio. E eu acabei usando essas pistas. Eu não resolvi isso com informações, além das disponíveis para a polícia na época, mas eram 3 departamentos diferentes. Era tipo Portland, The Dalles e Hood River que cuidavam do caso. Então, não era como é hoje, com a internet. Cada lugar era como se fosse seu próprio mundinho, então não era nada super organizado. E é isso, essa é a linha do tempo. Com o tempo continuaram buscando, procuraram nas comportas em Dallas e enviaram mergulhadores para investigar. Baixaram o nível do rio em cerca de 3 metros com a barragem para procurar nos anos 50. Eu li que, pelo que entendi, eles baixaram o nível do rio. Acho que eles tinham um sonar bem primitivo ao longo dos anos, provavelmente bem básico.
Isso foi muito antes de mim. Então, as coisas que temos hoje em dia são super claras. Tipo, dá pra ver perfeitamente. Carro, carro, carro. Mas eu estava pensando, você acha quão rápido? Você acha que o carro foi enterrado rapidamente? Porque, tipo, você acha que foi bem rápido? Se tivéssemos o sonar de hoje na época, acha que teria achado o carro na hora? Totalmente, totalmente. E sabe, sabe? E tem um mapa do canal. Então o canal tem tipo milhares de pés de comprimento. Acredito que eles entraram na parte de cima do canal por engano, já que antes era possível dirigir até a beirada. Acho que foi um erro e o carro ficou lá por 4 ou 5 meses. Porque a correnteza realmente fica mais forte na primavera, quando todo o derretimento da neve das montanhas passa por ali. E eu acredito, e foi aí que os corpos apareceram, então eu acredito que em maio o carro estava se movendo, rolando, e eu vi isso. A tampa traseira estava abaixada, o vidro levantado e a parte de trás aberta, por onde as garotas saíram flutuando. E eu acredito que as outras 3 pessoas estavam de cinto de segurança no banco da frente, porque eles tinham instalado os cintos. Então essa é a linha do tempo de... E aí o carro foi rolando e acabou caindo nesse buraco que ninguém sabia que existia. Eles não lembravam, pois foi construído na década de 1880 e nos anos 1950 já havia sido esquecido. Ficou cheio de água o tempo todo. Então, em 64, 5 anos depois, houve uma enchente enorme no noroeste do Pacífico que trouxe muitos detritos e isso, eu acredito, cobriu o carro. Então, qualquer tentativa depois disso, mesmo indo lá, a menos que você soubesse exatamente onde procurar debaixo da terra, você não iria encontrar. Então, a teoria sobre essa draga ou barcaça passando e atingindo o carro com uma âncora, havia alguma verdade nisso? Não. Isso era, sabe, o engraçado desses casos, quando você analisa pelas pistas, sabe? E quando você faz o trabalho do jeito que eu faço, você tem que procurar por coisas que aconteceram antes de outra coisa. O pescador disse, viu os corpos, ligou para a polícia e avisou. No dia seguinte, os corpos são encontrados e várias pistas chegam à polícia. O contrário, o corpo aparece na represa e alguém diz, ei, eu estava rio acima naquele dia, na semana passada, quando... Então talvez eu tenha feito algo. E é isso que eu penso. Aquela equipe da barcaça, sabe, quero dizer... E sabe, provavelmente não foi por maldade ou tentando... Sabe, as pessoas só sentem que querem ajudar. Então... Quando soube que os corpos estavam a 40 milhas, percebi que Dallas, onde estava a equipe da barcaça, fica a essa distância do local onde eles foram vistos. É uma longa distância para flutuar, e quando o cara os vê, já estão flutuando juntos, quase se tocando. As chances de eles percorrerem 40 milhas juntos em um rio parecem inacreditáveis para mim. Por isso, coloquei todo o meu esforço nas comportas. Já fizeram vários mapas com teorias sobre o ponto de partida, e eles achavam que eles tinham caído dos penhascos, e... Você sabe, essa tinta que combinava com o carro nos penhascos e tantas coisas que eram óbvias. Revisei os relatórios da polícia e ninguém testou a tinta. Havia um lugar onde coletaram uma amostra de tinta, mas não era. Tudo acabou parecendo verdade, mas não era. Ele viu pegadas indo direto para dentro da água? É isso que está nos relatórios e raspas de tinta em uma pedra bem ao lado da água. Estamos em um penhasco rochoso em The Dalles, acima do rio Columbia. Em fevereiro de 1959, 2 meses após o desaparecimento dos Martins, marcas de pneus entrando no rio foram encontradas exatamente neste mesmo local. E em uma pedra perto da beira do penhasco foram encontrados resíduos de tinta que combinavam com o Perua Ford de 1954 dos Martins. O detetive Brabham inspecionou a cena e escreveu em seu relatório: não havia marcas de retorno que mostrassem que este veículo em particular voltou e aparentemente foi empurrado ou dirigido para fora deste penhasco. Parece que a lista de teorias não acaba. Eu sei, mas basicamente, a sua hipótese no momento é que foi apenas um acidente. Acho que sim, foi um... Eles tinham o carro há 3 ou 4 anos, mas Ken, o pai, tinha artrite no pescoço, não era bom nisso e teve vários acidentes, segundo o relatório policial, só de dar ré. E ele também, sabe, nos anos 50, aqueles carros tinham sistema elétrico de 6 volts, 12 volts. Os faróis eram fracos e realmente não tinha nada para parar. Tipo, se você olhar as antigas comportas, não havia nada que impedisse eles de entrar dirigindo. Na verdade, eu tenho um modelo. Posso te mostrar um modelo das comportas que eu construí?
Sim, claro. Isso aqui é feito de papelão e eu vou me afastar para você ver tudo. Então este é um navio de 150 pés. Isso aqui era o que eles usavam para passar pelas comportas lá nos anos 1900, o barco a vapor de roda de popa. Então, basicamente, hoje em dia, você consegue ver mais ou menos essa parte dele. Está inundado, então você pode dirigir até a beirada. Há um canal enorme, com 40 pés de profundidade, que costumava ser assim. As portas fechavam e abriam, e eles levantavam e baixavam o nível da água. Porque tinha uma cachoeira no rio, nesse ponto, então isso aqui meio que contorna aí a cachoeira. Descobri algo que ninguém sabia: o caminho. Aqui dentro há um poço e uma parede curva, feita para suportar a pressão das portas, diferente da maioria dos canais que não tem esse design. Isso era realmente único, até onde sabemos, porque a geologia não é muito sólida nesse lugar. Acho que o carro caiu aqui porque eles entraram dirigindo sem querer. Era possível ir até a beirada, não havia nada que impedisse. O carro ficou aqui por, você sabe, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e então em maio. A correnteza estava realmente forte. Quando a correnteza começou, o carro rolou e os corpos flutuaram até 12 metros. Um pescador viu eles passarem na frente dele. Então o carro continuou rolando e foi parar no poço, e foi lá que eu o encontrei. Então, basicamente, só para ter uma noção de escala, veja, isso é uma F-150 e essa é a escala. Vê aquela coisinha ali, parece um inseto. Então isso aqui tem 27 metros de largura, é bem grande, é para lá que eu vou. Eu sabia que se um carro descesse aqui, não conseguiria subir esse muro. Você encontrou o poço lá embaixo só mergulhando ou foi por meio de pesquisa? Bem, não, eu encontrei o poço porque, quero dizer, o poço está cheio de coisas, basicamente, tipo, pelo menos 80% cheio. Então, o fundo é de concreto e pedra, mas de repente aparece areia e pedras. Não faz sentido para mim. Então fui à Sociedade Histórica do Oregon, onde encontrei todas as fotos da construção. E tinha uma foto daquela estrutura, aquela com o cara lá em cima, tipo deitado. Dá para ver que essas portas são enormes, com cerca de 12 metros e o poço tem 6 metros de profundidade. E uma vez que eu sei que aqueles bibliotecários provavelmente acham que eu sou muito estranho porque está totalmente silencioso. Usando luvas brancas e vendo fotos, pensei, caramba, achei o carro, sabia que eu tinha encontrado naquele momento. É tão difícil nesses casos antigos, na maioria das vezes, porque as informações se perdem. Sabe, eu pessoalmente estou sempre ligando para detetives e tentando conseguir informações sobre esses casos de 10 ou 20 anos atrás. Eles dizem, não temos mais isso nos sistemas, precisamos procurar numa caixa de papelão nos arquivos ou algo assim. E aí, na maioria das vezes, eu nem recebo retorno das ligações, simplesmente porque dá muito trabalho e é simplesmente uma loucura. Que, sabe, há tantos casos que agora estão sendo resolvidos só por pessoas. Sabe, como você saindo e fazendo a pesquisa por conta própria, indo além, e aí você descobre aquela pequena informação-chave que basicamente era tudo o que precisava. Assim você já sabe por onde começar a buscar, em vez de seguir numa busca em vão, como costuma acontecer. E, sabe, isso é definitivamente, sabe, pela minha experiência. A gente sai pra procurar. É sempre um aprendizado quando saímos pra procurar. Certo? Sabe, toda vez que tem um caso, você vai e você faz. Você verifica raios de 1, 3, 5 milhas, vê todos os lagos e rampas de barco. E o que eu estou aprendendo, na maioria das vezes, é que, sabe, acho que a solução mais simples geralmente é, sabe, a resposta mais simples normalmente é a solução. Tipo, a navalha de Occam. Então, tipo, eu estou sempre pensando demais nas coisas, e eu acho que esse caso foi um desses. O caso dos Martins foi super analisado por 66 anos e já surgiram tantas teorias. E é simplesmente incrível pra mim que ainda existam, acho que ainda tem alguns netos sobreviventes, né, que podem encontrar. Acho que sim, acho que o Dom, o irmão mais velho, acho que ele tem alguns filhos. E eles têm filhos também, então ainda não conheci eles. Não sei se todos ainda vivem, mas quero conhecê-los. Isso foi muito importante para mim. Quanto mais me envolvia, mais percebia o quanto esse coitado com 18 anos. Tem um filho quase nessa idade. Ele mora em Nova York e descobre que toda a família, inclusive as irmãs mais novas, sumiu. Isso é muito confuso. E além disso, ele meio que é um suspeito, né? A vida toda dele foi vivida à sombra de algo com o qual não tinha relação. E isso me afetou ainda mais emocionalmente.
Meu barco de dragagem se chama Dawn's Grace, nome que já estava lá antes. Esta foi a casa de Don Martin até alguns anos atrás, quando ele faleceu. Don criou 4 filhos. Um dos filhos mora aqui. Queria conversar conosco e saber mais sobre o desaparecimento dos avós e tias dele há 50 anos, algo que o pai dele não compartilhou com ele. Mas depois de concordar em me encontrar, ele mudou de ideia. A filha de Don Martin nos disse depois, é um capítulo das nossas vidas, melhor deixar fechado. Essa ideia de tipo, eu sempre achei que foi um acidente, e não que eu realmente só parece uma injustiça. E eu acho interessante como é parecido com o voo 370 da Malásia, quando falta informação para onde nossa mente vai. Certo, normalmente a gente acaba pensando demais nas coisas. E aí, sabe, eu consegui resolver alguns casos nos últimos 6 meses, e eles estavam em lugares óbvios e próximos. Sabe, foi um acidente, mas no começo eu estava ignorando, procurando em lugares a 15, 30 quilômetros de distância. Quero dizer, em todo lugar. Mas, e aí, sabe, você faz essa pesquisa e é algo, sabe, ter a internet, ter esses recursos, ir aos arquivos locais como você fez. Acho importante fazer esses vídeos e conteúdos para as pessoas verem. Mais pessoas podem ser encontradas após muito tempo desaparecidas, já que mais gente pode pesquisar e enviar informações, caso tenham algum caso, para você, nossas equipes e pessoas de todo o país. Acho incrível como o movimento cresceu e pessoas são encontradas toda semana. Certo, certo. E quanto mais você faz, mais pessoas sabem que podem entrar em contato com você. E foi assim que eu descobri sobre esse caso, certo. Mas outra coisa que eu descobri foi, e eu acho também, que nesse caso, como o Rio Columbia, por ter tanta correnteza e tanta água passando por ele, que tipo, quando eu fiz aquele vídeo do barco de pesquisa, aquele barco de $85 mil que está por aí, eu realmente aprendi. Como você disse, você tem uma hipótese de onde aquilo pode ter ido, ou se eles ficaram à deriva, podem ter boiado. Então, você persegue essa hipótese até perceber que está errado e precisa criar uma nova hipótese. Aí você faz isso e continua repetindo esse processo. Então, quando eu fiz aquele vídeo do barco, aquilo foi depois de centenas de horas percebendo isso. Não existe só um rio no Rio Columbia. São como 4 rios. Tem um rio de areia, um rio de material orgânico, tem. Essas dunas na verdade migram rio acima, acredite se quiser, como ondas. Então quando elas chegam a um barco, elas meio que cobrem o barco. Então foi realmente como um mestrado para entender isso, tipo, esse projeto me preparou para entender. Tipo, esse é um ambiente complicado com muitas forças. E aí você tem enchentes periodicamente, você tem uma enchente todo ano, e a cada 20 ou 30 anos você tem uma enchente enorme. Então, juntando tudo isso e construindo esse modelo na cabeça, você começa a revisitar as coisas, sabe? Para pensar em como melhorar a hipótese, cada vez melhor. Isso mesmo. O carro estava 2 metros sob a terra, no fundo você disse 15 metros de profundidade. 15 metros é o canal, cerca de 14 metros de profundidade ali. E aí eu tive que cavar 2 metros no chão, onde? E eu usei esse detector de metais. Tem um grande com bobina enorme que encontra algo a até 2 metros, como um carro grande. Então, mas o problema é que tem tanta coisa nesse buraco, tipo baterias de empilhadeira e churrasqueiras. E todo mundo que já pescou, perdeu pelo menos uma cadeira dobrável, sabe? Então era realmente desanimador. E os ossos que acabam lá. O estado do Oregon joga todos os servos atropelados nesse local, sem saber que eles ficam presos no buraco. Então, tipo, eu estava só cavando entre ossos e todo tipo de porcaria, eu cavei até que finalmente consegui. Você se guiava pelo detector de metais, pensando que havia algo grande ali, mas como soube que precisava continuar cavando, 2 metros de profundidade, eu teria parado com 60 centímetros pensando, não está aqui. De cabeça para baixo, debaixo da terra, se houver um deslizamento, morro, pois estou 15 metros debaixo d'água. Nesse caso, o detector de metais não ajudou muito, pois havia muitos outros objetos metálicos. E tem 2 outros carros, tem uma F-150 lá embaixo e tinha um Fusca que eu encontrei em profundidades diferentes, como se fossem recentes. Me baseei no relato do pescador, lembra? Mencionei o cara que viu os corpos boiando. Ele contou para a polícia que eles estavam a uns 8 metros da margem quando passaram boiando. Então eu pensei, bom, eu posso.
Vou supor que o carro foi em linha reta quando os corpos caíram. Isso indica onde ele estará. E eu sabia. Os carros acabam bem no fundo do poço, então pegam muita energia com aquela correnteza. Mesmo quando saem da corrente, ainda continuam sendo levados com força. Todos os carros que encontrei estavam no fundo. Pensei, esse é meu eixo X, o fundo do poço, e o eixo Y. Eu usei o relato do pescador sobre onde os corpos estavam e pensei, bom, é por ali que vou começar. E foi exatamente ali que acabou sendo. Mas poderia ter, sabe? Você nunca sabe o que acontece com um carro, porque ele teve que rolar tipo 2.400 metros por um corredor e poderia ter ido parar do outro lado. Mas eu simplesmente tive sorte. Isso é, sabe, você diz sorte, mas o jeito que eu me sinto sobre esses casos é quase como se eles te encontrassem às vezes, sabe? Parece que eles queriam ser encontrados depois de tantos anos, era o momento certo. É assim que me sinto sobre isso. É como, às vezes, sabe, geralmente eu falo sobre encontrar um tesouro ou algo assim. Sabe, encontrar um telefone perdido ou um anel perdido ou algo assim. Sabe, é algo tão difícil de encontrar que quando você acha, você fica tipo, como isso aconteceu, meu Deus, né? Sinto que havia um propósito, como se tivesse que acontecer. Claro, você perguntou como foi. O momento em que encontrei foi realmente chocante para mim, porque ali estava aquilo. Investi cerca de $50.000 ao longo dos anos comprando barcos especiais, construindo e projetando a draga, entre outras coisas. Isso não é uma draga comum de mineração de ouro, é algo feito para descer 15 metros. Investi tudo nisso, então ver e reconhecer o carro foi uma grande vitória. Mas, Adam, eu fiquei chocado. Instantaneamente, tudo isso passou pela minha cabeça por um segundo. E aí eu percebi, eu sou a primeira pessoa a tocar nisso. Essas meninas provavelmente gritavam, choravam e morriam. E eu estou vendo algo que realmente aconteceu. Isso era um mistério que ninguém conseguia resolver. E eu pensei, sim, eu posso resolver um mistério que ninguém consegue resolver. Mas aí a realidade da realidade delas me atingiu. E isso foi super triste. E eu não esperava sentir isso. Enquanto eu estou tocando no carro, sabe? Então porque eu já fiz isso em recuperações de corpos, acho. Onde eu meio que, sabe? Eu sou alguém que sabe onde o corpo está, eu sei onde estão os pés, eu sei onde estão os braços. Quando você desce, toca e pensa. Essa é a camisa que ele usou naquela manhã, é diferente e realmente me marcou. Sim, eu acho que, sabe, cada um lida com isso de forma diferente. Sabe, encontrar esses carros com, sabe, pessoas desaparecidas, mas os corpos das pessoas dentro, e é como se você quase precisasse se desligar. E também tem aquele momento em que, sabe, isso te atinge, e é como se fosse aquela linha tênue. Você sabe, você precisa fazer o trabalho, mas também está respeitando isso. Essa é uma pessoa que tinha, sabe, ela tinha memórias, tinha uma vida, uma família. Você sabe, isso é uma coisa horrível que aconteceu. Mas poder, tirá-los da terra, colocá-los, realmente trazê-los para casa depois de 66 anos, eu simplesmente acho inacreditável. E eu nunca ouvi falar de um caso, sabe, tão antigo, sendo resolvido com o veículo. Não sei se você já ouviu, mas parece algo bem grande. É o que parece para mim. Eu quero dizer, na minha cabeça, é enorme. Minha esposa já está cansada de ouvir falar disso. Eu ficava acordado projetando peças de dragagem e pensando onde eles poderiam estar. Revendo meus cadernos, só pensava, quantas vezes posso desenhar a cava? Milhares de vezes eu desenhei isso. Onde eles poderiam estar? É só que tem sido uma obsessão, na verdade. Mas espero que, é isso. E todo mundo morre, e tudo é uma tragédia, e muitas pessoas desaparecem, e muitas pessoas, sabe, ao se aprofundar na experiência de alguém, é muito enriquecedor. Sei que isso ocorre diariamente, inclusive com coisas horríveis. Mas nesse caso, quando você realmente faz disso o seu mundo, tem algo muito, muito fascinante nisso. E aí eu definitivamente tive aquela sensação de eu estou aqui por você, uma vez, sabe? Quando eu desci lá e eu pensei, meu Deus, esse é o carro e são eles. Eles ficaram sozinhos aqui embaixo e, bom, estão mortos. Então, eles não estão pensando isso, mas na minha cabeça, eles estão pensando nós estamos perdidos para a compreensão, estamos perdidos para a história, ninguém sabe quem somos. E na verdade, eu quase morri. Fiquei preso em uma rede de pesca de salmão, perto do mesmo lugar uma vez, e eu mal consegui sair com algumas centenas de libras de ar. Eu realmente quase morri mesmo. Pensei por um tempo, é aqui que vou morrer.
Ninguém vai saber nem me encontrar, pois era estranhamente a 6 metros da superfície e 12 do fundo. Subi por baixo dela sem notar que a correnteza a levava, e a rede de salmão tem buracos enormes. Então, está tudo enrolado. A lanterna na minha mão está presa na GoPro, que fica desse lado da máscara facial completa, totalmente enrolada nela. Quanto mais luto contra isso, mais água entra na minha máscara, pois tudo está ficando mais enrolado. E eu realmente mal consegui sair disso, então, e eles só perceberam isso depois que eu encontrei a família Martin. Que eu pensei, isso foi meio que o que aconteceu com eles também, mas eles não conseguiram sair, né? O que significa morrer sozinho, com medo? E é isso, é sério. Sim, com certeza. Quero dizer, quando você me mandou as fotos, eu fiquei meio impressionado. Parecia que o carro estava bem preservado. Está bem preservado. Ainda não tiramos do chão, mas acho que isso aconteceu por causa da enchente. Em 1964, ocorreu uma enchente incomum durante um período muito frio no Noroeste. Havia muita neve sobre um solo congelado. Choveu e recebemos ventos quentes do Havaí, chamados Pineapple Express. A chuva caiu sobre a neve, a água não penetrou no solo, causando uma enchente de areia estranha, parecida com concreto, que acredito ter coberto completamente o carro. Onde não há oxidação, podem existir esqueletos, mas também mais do que apenas esqueletos, já que o pouco oxigênio disponível se esgota rápido. Isso ocorre alguns anos após o desaparecimento deles. Então, na verdade, eu tenho um pedaço do carro. Posso pegar rapidinho? Sim, sim. Essa é a parte que eu gosto, que eu conhecia, e na verdade ela estava até melhor preservada quando eu atirei. Ela na verdade envelheceu bastante no mês em que eu a deixei fora, mas essa é a... Então, na traseira de um Ford 54, essa é a lanterna traseira da placa, e está escrito 1959. Não sei se está ao contrário para você, mas então isso aqui? Antes, não existiam adesivos na placa. Enviavam uma pequena placa de metal para dobrar ao redor da original. Essa era a placa. Aqui, o Oregon tinha um azul escuro, ainda tem um pouquinho de azul escuro, mas já saiu. Mas o 59 significava que isso aconteceu em 58. Então essa é a placa. As lâmpadas ficam embaixo. Então essa é uma peça bem específica, porque os Fords de 54 não eram como os de 55 ou 53, eles passaram por muitas mudanças. Então, eu tenho isso. Isso também é do... Então isso teria ficado logo acima dele na tampa traseira. Quando a gente assistir ao vídeo, você vai ver onde eles estavam, tem lugares que são óbvios. Então, na verdade, envelheceu bastante desde que ficou no Rio, mas agora está fora do Rio. Mas eu acho que ali está a cor da placa, aquele azul royal. Uau, com a plaqueta totalmente intacta. Não a traseira. A traseira também serve para abrir o porta-malas. Acho que ela foi arrastada no chão ou contra algo. E então, só aquela pequena plaqueta da placa dianteira aparece. Ainda não vi porque está mais fundo. Ela deve estar protegida, pois está parafusada no para-choque, que nesses carros são cromados e grandes. Espero que a placa esteja intacta. É um carro bem incomum. O fato de ser creme, branco e vermelho, porque a outra caminhonete lá no fundo é branca brilhante e há uma diferença bem grande. Então, quando vi aquela tampa traseira, pensei, meu Deus, quais as chances de um carro creme com uma tampa traseira e está escrito Fordomatic ali? Percebi imediatamente quando vi aquilo. E você encontrou os outros carros antes daquele também enterrados? Sim, não. O primeiro que encontrei foi uma Ford F-150 de 2000 ou tipo dos anos 1990. Esse estava exposto no Rio porque não houve uma enchente desde 96. Eu acho que esse carro caiu lá no início dos anos 2000. Então ele ficou está meio de lado. É uma F-150 encostada na parede e está mais ou menos metade enterrada. O lado do motorista está completamente enterrado. Peguei o número de identificação, entreguei à polícia e era roubada. No início dos anos 2000, houve uma onda de roubos de caminhonetes, então alguém a deixou lá. Então essa foi a pista de como os carros se comportam nesse ambiente, certo? Ela estava totalmente encostada e a cava tem uns 12, 13 metros desse lado.
Mas o fato de que o carro continuou indo até que a parede fisicamente o parou, foi assim que eu olhei para outra parte e encontrei o que eu procurava. É incrível como, sabe, estar enterrado preservou tão bem. Isso me fez pensar, sabe, recentemente estávamos lá no Lago Ocoee, no Tennessee, e encontramos alguns carros antigos, tipo, acho que eram carros dos anos 60, talvez, de idade semelhante, sabe? E os que estavam por cima, sabe, estavam meio enferrujados. Com a corrente passando por cima deles, eles simplesmente se desgastam. Mas eu encontrei um que estava, tipo, bem enterrado e comecei, sabe, a tirar o lodo de cima dele e ele estava muito bem preservado. E eu não tinha encontrado isso com frequência, porque geralmente a gente encontra carros mais modernos. Mas totalmente. É incrível que possam ser preservados tanto tempo até debaixo d'água, pois geralmente só encontramos as carcaças. Isso é impressionante. A gente não viu muita coisa. Eu vi o tanque de gasolina e a parte de baixo. Te mandei um modelo desse carro cobrindo com arroz para mostrar o que é. Lembre-se, isso está a 2 metros de profundidade. Ao cavar um buraco desse tamanho, o solo desmorona. Não é como um poço estreito, tipo uma chaminé. Então, um buraco de 2 metros aqui vira uma cratera de 4,5 metros de largura ao redor, porque vai desmoronando. Então, para mim, eu tô lá embaixo, no fundo disso. Consigo ver os eixos, rodas, tanque de gasolina, canos de escape e para-choque. Com a tampa traseira aberta, dá para ver a cor da lataria. Posso te mostrar o vídeo? Quer ver? Sim. Beleza! Então, estamos no fundo do poço, aquele ali é o pneu do carro. Você ouve as conchas e outras coisas tilintando. A parte final da draga é de metal, então dá para ouvir as pedras passando. Então esse é o pneu traseiro do lado do motorista, e dá para ver que são pneus de neve, eu acho. E aí, de início, eu pensei, esses pneus são dos anos 50. Eles parecem mais modernos. Uma enorme cabeça de peixe está prestes a passar por coisas nojentas aqui embaixo. É gratificante quando um corpo de peixe gigante passa. Tem tantos ossos, cara. Ossos e pedras, gravetos. Então essas pedras maiores não passam. Tem um graveto enorme. Todas essas coisas já tinham caído no dia anterior e essas pedras grandes não vão passar. O problema é que, estando em um buraco, preciso achar onde colocar o que não pode passar pela draga. Então ali está o carro, então estamos olhando, o para-choque traseiro vai ficar à esquerda, a frente do carro vai ficar à direita. Ali está a faixa branca do pneu, ali estão as calotas de aço inoxidável, que parecem novas em folha. Eu realmente fiquei bastante surpreso com isso. Acho que nesse caso eu ia tentar ver se conseguia tirar uma calota, mas não tive sucesso. Então a draga é uma draga de cerca de 5 polegadas e é bem potente, então estou tentando descer. Essas conchas de mexilhão caíram à noite porque ficam na camada de cima e não se mantêm no lugar. Descemos pela lateral, onde dá para ver a faixa branca e a calota. Tem muita coisa. Tudo bem, então só estou recolhendo. Não dá para colocar o bico naquele espaço. Eu realmente espero conseguir. A colina fica do outro lado do pneu, então espero que cavando na descida as coisas não encham tão rápido. Estou tentando achar um jeito de tirar a calota para fazer isso agora. Lá em cima tinha uma abraçadeira plástica. Isso está no eixo e eu coloquei uma pequena boia de pesca de uma rede ali. Só por precaução, caso algo aconteça comigo, e procurem por isso porque disse que estava lá. E por precaução, se recuperarem junto com outras coisas, podem achar a boia. Eu de alguma forma nunca mais voltar lá embaixo ou algo assim, então estou cavando. Achei que era uma calota de Mercedes pelos pequenos marcadores ao redor. Tento ver se consigo pegar o... então aquela boia. Então agora estou olhando para onde está tipo a traseira. Acho que já abandonei a ideia de que vou conseguir pegar aquela placa, de conseguir aquele... Tirar a calota dali em 1 minuto. Quando vi a faixa branca pela primeira vez, era você, enterrada sob 2 metros de terra. Agora estou no fundo de um buraco de 2,10 metros. Quando vi pela primeira vez, não parecia... Veja como a parte de cima nem é tão branca, o pneu estava bem escuro, cinza, até a lateral, até que esfreguei com minha luva.
Era uma faixa branca, pois eu procurava faixas brancas dos anos 50 e o pneu é bem largo. Quando encontrei o Volkswagen, percebi que era basicamente um pneu de moto, bem mais estreito, então acho que vou desistir disso agora. Então esse é o tanque de gasolina, esse é o tanque de gasolina ali embaixo, nessa área preta. E eu só estou tendo que tirar todos os galhos. Retirei as coisas que caíram à noite. Este é o segundo dia desde que achei o carro, pois no primeiro a GoPro falhou. Agora tem uma pedra presa na draga. Puxando isso, você pode ver que a visibilidade vai para zero. Isso acontece bem fácil lá embaixo, porque as coisas estão caindo o tempo todo. Então esse é o tanque de gasolina à direita. É um tanque grande. E então, lembre-se, a frente do carro vai estar para o lado direito. Esse é o tanque de gasolina e o para-choque traseiro vai estar para a esquerda. Então vamos chegar nisso em 1 minuto. Agora estou atrás do tanque de gasolina. Agora eu já consigo ver bem ali no meio da parte superior da tela. Você vai começar a ver a borda do para-choque. Então tem um para-choque cromado enorme, certo? Vamos ver, espera até clarear um pouco. É interessante quando posso posicionar ali, bem na beirada da mão, na parte externa do para-choque, embaixo do carro. Basicamente, eu tenho cerca de 1.400 libras de ar. Eu uso cilindros de alta pressão e com um regulador DM. Então, geralmente, eu começo com cerca de 3.500 libras. Tem algum tipo de vértebra? Tem tantos ossos lá embaixo? Quero dizer, eu estou sempre procurando por ossos humanos, mas acho que ainda não encontrei nenhum. Tem outro pneu que estava solto, então agora eu só estou deixando ele ir, meio que limpando aquela área. O para-choque apareceu de novo, então agora estou entre ele e a carroceria do carro, certo? Em 1 segundo, começo a ver a cor da tampa traseira, ela vai começar a aparecer. Então agora eu estou indo lá atrás, puxando algo que estava preso. Coisas ficam presas na draga o tempo todo, e o problema mesmo é quando entope, mais para dentro da draga. E eu tenho que ir desmontar debaixo d'água e tentar tirar as pedras que ficaram presas ou pedaços estranhos de coisas. Então esse é o para-choque. Então mais uma vez, muito disso é pelo tato. Sinceramente, eu não consigo ver. Às vezes por 15, 20 minutos seguidos, é tudo só pelo tato. Sempre penso que a encosta pode deslizar sobre mim. Então estou sempre meio preparado para isso. Há um grande vórtice acima de mim enquanto estou sob a correnteza do rio, girando ao meu redor. Posso contaminar a área onde estou, mas isso meio que limpa bem, relativamente rápido. Então aí está a boia. Veja o que eu limpei nesse meio tempo. Agora estamos de volta perto do tampa traseira. Ali está o tanque de gasolina, ali estão as saliências do tanque de gasolina. Então agora tem outro pedaço de osso, um grande pedaço de osso preso na draga. Beleza! Então, agora foi. Essa é a linha do para-choque que acabou de passar pelo lado direito. Agora estou indo porque vi ontem e anteontem que havia uma tampa traseira ali. Então estou procurando por ela. Esse é o para-choque. Então lembre-se, só vejo uma parte do carro. O resto está enterrado, com a frente ainda mais funda. Aqui é o ponto mais raso entre os pneus e o para-choque. Em 1 segundo, começo a ver a cor da carroceria. Sim. Tanta coisa desce, e aí a draga está constantemente, eu meio que mantenho minha mão. Agora, meus dedos não estão nela, normalmente eu mantenho minha mão, meus dedos meio que ali. Pronto, agora estou vendo a cor da carroceria, então esse é o creme, essa é a tampa traseira que está na posição abaixada. Então estamos embaixo do carro e tem uma pedra presa, como sempre, aí está. Ok, beleza, agora você pode ver. Isso aqui está escrito Fordomatic, bem ali, onde tem um F invertido e Ford Fordomatic.
Esse é o tipo de transmissão que provavelmente acabou matando todos eles. E aí, bem ali, é onde o suporte da placa que eu te mostrei na entrevista, é onde ele fica preso. Então eu acho que quando aquilo caiu, na verdade quebrou porque bateu no para-choque e interferiu com o para-choque de alguma forma. Então foi aí que ficava o recorte da placa. E logo acima tem aquele espaço limpo, só 1 polegada à esquerda. É ali que ficava o logo da Ford, aquele logo de plástico da Ford. Mas os dois estavam meio soltos quando eu encontrei e eu os tirei no dia anterior. Como disse, a GoPro não funcionou e nem gravou. Bem antes de eu cair de volta na água, ela tinha sido desligada, meu assistente desligou em vez de ligar. Então vamos ver o que temos aqui. Então eu tenho 1.100 libras de ar, então estou com um pouco menos da metade de um cilindro. Com ar de alta pressão e cilindros grandes de 120 pés cúbicos, posso ficar bastante tempo lá embaixo. Eles suportam até 1.150. Acho que é isso que está dizendo, Então... Esse é o mecanismo que abre a tampa traseira que acabei de tocar. Ali está o Fordomatic. E então as coisas continuam caindo. Então, o que define isso? Te mostrei aquela peça, que é essa aqui. O suporte da placa indica a expiração em 1959, mas o carro sumiu em 58. A cor do carro é única e a tampa traseira tem escrito Fordomatic, mostrando que já tinha transmissão automática, algo raro nos anos 50. Há muita madeira de cedro entulhada aí dentro. Com as várias enchentes ao longo dos anos, não sei se consigo tirar essa peça. Agora estamos vendo a parte de baixo do carro. Ainda tenho bastante tempo no tanque e não sei quanto mais. Acho que fui lá só para filmar e garantir uma prova, já que estou quase terminando. Por este ano, já que a água está ficando fria... então você pode ver onde estava o logo. Ele ficava bem acima do... Isso, acima do trinco ali. E... eu reconheço as pedras que vão entupir a draga e pego rapidinho. Tem também essa coisa laranja, mostrando o fundo da tela e um pedaço de tecido. Então eu construí uma abertura, eu cortei o bico da draga para que, se algo entupir o bico, eu possa simplesmente puxar esse pedaço de tecido. E isso abre outro caminho para a sucção entrar. Assim, eu posso tirar aquilo, posso remover o que estiver entupindo. Se minha mão ficasse presa ali, ou se a pedra grudasse totalmente com tanta sucção que eu não conseguisse puxar, eu apenas removo. Agora estou tocando onde era o logo, ali fica o mecanismo e aquilo é a faixa branca do pneu. Quando vi esses outros carros uma vez, fiquei muito animado. Eu encontrei um pneu debaixo da terra e então percebi que não era uma parede branca. Então, nesse caso, essa é a parte de fora do pneu. Aí eu cavo e encontro a calota, e aí está escrito Ford nela. Então eu sabia naquele momento que estava no caminho certo. Sim, essa calota é bem única, né? Digo, o vermelho no meio... Né? E na verdade, eu tinha visto uma foto de um carro. Sabe, essa é a questão desses casos. As coisas acabam entrando no caso, mas estão incorretas. E então, uma foto no arquivo da polícia, e eu tenho algumas coisas do arquivo da polícia aqui comigo. Então essa é a pesquisa que eu fiz. Então, primeiro de tudo, essas são todas as minhas permissões do Corpo de Engenheiros do Exército. Eu tenho um plano de descoberta inadvertida de restos humanos, tenho planos para achados de artefatos indígenas, tenho centenas de páginas de permissões. Uma das fotos que foi parar no arquivo da polícia era de outro carro, mesmo modelo e cor, mas com rodas pintadas diferentes. Mesmo assim, considerei verdadeira. Quando estava lá embaixo e vi a calota, pensei, droga, não é o carro certo. Mais tarde, naquela noite, enquanto estava na banheira de hidromassagem tentando me aquecer, entrei na internet e pesquisei como era uma calota de Ford 54. Descobri isso ali mesmo. Essa é a história que conto pra mim. Não, isso é incrível. Não consigo imaginar o que você sentiu, sabe? Quando tudo fez sentido.
Ah, isso já aconteceu comigo algumas vezes também, sabe? Você fica se questionando e aí de repente tudo se encaixa e, pum, você percebe, esse é o carro deles. Então, acho que qual é o próximo passo nessa recuperação? Como vai ser? Vai sair? Como você vai fazer? Você precisa cavar um buraco maior, dragar para tirar. Quero dizer, como você vai manter tudo dentro? Não, esse é o truque. Primeiro quero te contar. Nestes 7 anos, estou escrevendo um livro sobre isso. Essas teorias, os acertos e erros da polícia, tudo isso explica como chegamos aqui. E a história segue, pois ainda precisamos tirar o carro. Ontem contei para a polícia e os detetives. Vamos nos encontrar nos próximos dias e vou mostrar o vídeo que mostrei para você que ninguém mais viu. Então eu espero, não sei, nunca passei por esse tipo de processo com eles. Tenho a permissão para escavar no rio, que eles teriam que obter de qualquer forma. Assim, provavelmente vou conseguir desenterrar o carro. Vou precisar construir uma espécie de cerca de contenção para evitar que coisas caiam no buraco, usando aquele plástico laranja e fincando postes ao redor do carro. Seguro as conchas e tudo que desce diariamente, pois ao cavar, no dia seguinte, tudo já está cerca de 1 metro enterrado novamente. Uau, quero dizer, é que as coisas continuam caindo, sabe? Debaixo d'água, elas não pesam tanto. Até o cascalho é bem leve e continua caindo. Então acho que vou construir uma barreira em volta, dragar até conseguir, pois está de cabeça para baixo. Vou escolher 4 pontos da estrutura, colocar alguns ganchos e tentar conseguir um guindaste, já que está a apenas 9 metros da terra. Tem um estacionamento ali, então eles podem colocar o guindaste lá e, com sorte, levantar isso. Se alguma coisa sair do carro, eu não sei qual é a condição, o para-brisa está quebrado, se... Todos os vidros, quero dizer, quando você olha para o carro em si, eles são meio fundos, esses vidros. É assim que o carro foi projetado. Um carro pode capotar e talvez não quebrar todos os vidros. Então essa é a minha hipótese. Mas, felizmente, tudo que sair dele vai passar acima do muro do fundo do poço, onde há um vórtice que prende as coisas. Eu conseguiria mergulhar a 18 metros e identificar qualquer coisa nova que saísse do carro, pois conheço bem a área e não ficaria procurando sem parar. Então, é um mistério. O degelo vai chegar em breve, então precisamos nos planejar. Com sorte, até o meio do verão estaremos prontos para tirar isso de lá. Assim, a polícia poderá verificar se foi mesmo um acidente. O livro que estamos fazendo deve ser lançado até dezembro e é um grande livro de aventura. É um pouco de true crime, é muita aventura, aventura de mergulho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, acho que vai ser gratificante. Vai ter 350 páginas. Estamos desenvolvendo isso com um autor que conhece bem o caso e produziu um especial de TV sobre o tema. Sério? Qual o título do livro, o site e como as pessoas encontram isso? Obrigado! Ainda sem título para o livro, mas estamos trabalhando nisso. Se você acessar martinmystery.com, todo esse material, esse vídeo vai estar lá, meus vídeos vão estar lá, toda a imprensa, tudo vai estar lá. Ainda não está no ar, porque ainda não lançamos. Quando este vídeo for ao ar, já estará disponível. Em martinmystery.com, cadastre seu e-mail para receber atualizações. Nesse caso, conforme a gente desenvolve mais conteúdo e conforme o mistério vai se resolvendo, então martinmystery.com, o livro vai ser incrível. Ainda estamos nessas fases. Ok, ótimo, estou realmente animado. E sabe, quando esse vídeo sair, você acha que a novidade... Você acabou de soltar um comunicado à imprensa há pouco tempo, anunciando que esse é o carro. Ele foi encontrado. Ele foi encontrado. Vai levar um tempo, como você disse, antes que tudo realmente aconteça, porque há muitas partes envolvidas. Eu nem consigo, nem começo a imaginar o que vai ser necessário para tirar esse carro de lá, mas sei que você vai documentar e escrever sobre tudo isso. Com certeza, espero que sim. Você vai estar aqui. Estou planejando que venha no meio do verão para mergulharmos juntos. Vou garantir isso. Se eu fizer esse trabalho para a polícia, vou te colocar como fotógrafo autorizado na cena do crime. Espero que consiga vir. Também espero conseguir. Acho que será uma aventura incrível e quero lançar um vídeo completo. Revisando tudo isso e fazendo outra entrevista sentados com mais detalhes. Porque eu acho que tem muita coisa nessa história e pode ser uma das melhores. Sabe, não histórias de todos esses boatos falsos, de todos esses rumos e possibilidades diferentes. O que as pessoas achavam que tinha acontecido com o carro e o que ocorreu com essa família? Acho que isso ajuda.
Isso vai ajudar muitos outros casos no futuro, e estou muito animado espero, ir a campo com você e mostrar isso. Fiquem atentos e inscrevam-se, sigam também. Vou deixar todos os links das redes sociais e do site do Archer, tudo o que você precisa para se manter atualizado sobre esse caso, aqui na descrição abaixo. E então, o que está acontecendo? Qual é o próximo passo depois desse caso? Você tem outros casos que está investigando? Na verdade, estou só dando uma respirada. O livro precisa ser finalizado, será ótimo, mas vai dar muito trabalho. Estou criando um espetáculo solo sobre isso, onde atuo com cerca de 1 hora de duração. Falo sobre meu processo emocional ao assumir e resolver esse caso. Acho que será útil apresentar em turnê quando o livro for lançado, para animar as pessoas com o nível de riqueza desse caso. Isso não aconteceu por acaso. Isso foi realmente sangue, suor e lágrimas. Estou muito animado por você e pelo que faz, Adam. Eu realmente agradeço poder aparecer aqui e compartilhar esse caso incrível. E eu sei que vai ser muito bom para o mundo ter esse tipo de coisa exposta. Com certeza, agradeço por ter vindo e estou animado para ver o que mais descobriremos sobre esse caso. Sim, eu também. Você está vendo o momento em que esse guindaste enorme removeu o que pode ser o veículo da família Martin, ou pelo menos a maior parte dele. O xerife do condado de Hood River, Matt English, disse que possuem as partes principais, como o motor, o que pode permitir identificação positiva. Mas ele diz que está mantendo um otimismo cauteloso enquanto a investigação continua. Eles vão retornar esse veículo para nossa instalação segura. Eles esperam começar a processar um pouco ainda hoje à noite, procurar as informações de identificação que tínhamos nos arquivos e a partir daí seguir em frente. Sinceramente, existe a possibilidade de que talvez nunca saibamos. Também conversamos com Archer Mayo, a mergulhadora local que descobriu o carro em novembro, depois de passar 7 anos procurando por ele. Ela diz que esta semana e a escavação de hoje foram emocionantes. Estou animado em ver tantas pessoas interessadas, pois já lido com esse vírus há tempos. Agora ver as pessoas realmente reagindo ao mistério da família Martin, a família e as narrativas envolventes em torno disso e ver tudo isso chegar a um ponto decisivo tem sido incrível. Mayo diz que espera ajudar na investigação de qualquer maneira que puder para trazer um desfecho para esse caso que já dura décadas.